Voltamos com a notícia de frente desta sexta-feira, gente. Sexta-feira aí, mantendo a tradição e o compromisso do Grupo Gazeta de Comunicação de bem informar em defesa da cidadania do nosso povo. O programa Notícias de Frente termina hoje a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Foram já 10 candidatos aqui sabatinados, são 11 ao total e todos registrados, né? Oficialmente ali na Justiça Eleitoral. A duração da entrevista aqui é de 30 minutos e seguindo uma ordem alfabética que foi definida entre os representantes destes candidatos e a direção de jornalismo da TV Vila Real. O nosso último convidado, nosso 11º convidado é o candidato do PT, Valdir Barranco. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Prazer imenso estar aqui. Interessante que são 11 é exatamente o número do time de futebol. Somos em 11 candidatos, eu sou o último e na escalação é sempre o centroavante, né, que é o último, é o que faz o gol. E já falando em futebol, parabenizar o nosso rei Pelé, que hoje completa 80 anos de idade. Candidato, eu vou começar aqui perguntando se o senhor já vem enfrentando nessa campanha. O senhor está tendo que fazer mais a defesa do seu partido, o PT, do que apresentar propostas, porque o PT teve aí um desgaste muito grande, porque foi envolvido em vários escândalos de corrupção. Isso acontece, candidato? O senhor tem que fazer mais a defesa do seu partido do que as suas propostas? É uma pergunta bastante interessante, Nayara, porque isso não está acontecendo. Eu agora mesmo terminei o norte do estado, fiz 16 municípios, e eu acho que essa fase está já sendo superada. Nós sofremos muitos ataques e fica cada vez mais claro, inclusive, com a possibilidade de influência do ex-presidente Lula nas nossas candidaturas. E, inclusive, ontem nós fechamos uma rodada de pesquisas de 5 municípios para consumo interno para prefeitos. E em todas as nossas candidaturas estão muito bem. Então, acho que essa fase está superada e o que prova isso é que nós não estamos enfrentando esse tipo de pergunta ou de questionamento, até porque nos últimos meses, todos os processos que foram colocados contra o ex-presidente Lula, que foi o maior alvo, né, dessa investida, estão caindo por terra na justiça. Então a concepção de inocência, ela existe. O Lula é inocente. O Lula é inocente. O presidente Lula é inocente. Ele simplesmente é a maior liderança da esquerda na América Latina e numa ofensiva da direita, principalmente da extrema-direita, naquele momento em que era preciso retirar a presidenta Dilma e não tinha como retirá-la de outra forma a não ser pelo golpe, fez-se necessário logo na sequência atacar a imagem do presidente Lula para que pudesse firmar essa imagem no quociente popular de que o PT era quem tinha inventado a corrupção no Brasil e de que não poderiam mais escolher o PT, até porque Lula voltaria, né? Todos sabem que em 2018 ele ganharia em primeiro turno, caso não tivesse. E quando as acusações vêm do Palocci? O Palocci, todas as acusações que ele fez na sua delação são acusações mentirosas. A pessoa é colocada numa prisão durante 1 ano, 2 anos e com o presidente Lula, tudo que eles queriam é que ele falasse. O Moro sempre fez isso. O Ministério Público, coordenado pelo Dallagnol, sempre fez isso. Fala contra o Lula, fala contra o Lula, fala contra o Lula. Enquanto não falar, você não vai sair. E o Palocci foi e mentiu para que ele pudesse obter o benefício e sair. A gente pergunta isso, eu creio que o Haroldo tenha perguntado mais uma vez, né? Então, é inocente. Porque a justiça, ela aponta aí que existem pelo menos 3 mil evidências, 13 casos e 80 milhões em propinas que teriam aí o envolvimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Houve condenação, houve prisão. Então, tudo isso foi prisão política, são condenações, a justiça errou, a justiça foi falha nesse sentido, candidato, ao seu ver? O próprio Dallagnol, ele reconheceu isso, quando ele disse, eu tenho convicção, mas não tenho provas.
e nunca levaram aos autos do processo contra o presidente Lula qualquer prova. Não levaram, não tem prova contra o ex-presidente Lula do sítio, não tem prova do que já julgaram, que é o tal do triplex lá de Atibaia. E, por exemplo, durante muito tempo se falou que o Lulinha era dono de fazendas, era dono de boiadas, e durante todo esse período o ex-presidente Lula passou por uma devassa A prova que o senhor se refere é ter o nome dele, não de pessoas ligadas a ele. Nunca, contra o ex-presidente Lula, nunca apresentaram provas. Não tem escritura de apartamento, e tanto é que foi um jogo tão bem combinado para levar o agora presidente Jair Bolsonaro à presidência da República, que depois ele cumpriu o seu acordo levando Moro para o Ministério da Justiça, e agora nós temos certeza de que também o processo de suspeição de Moro na votação do plenário do Supremo Tribunal Federal vai ficar confirmado. Vamos falar da sua possível, né? Que você precisa ser legitimado pelo povo para ser senador da República, né? Sua possível representação sua no Senado, representando o Estado do Mato Grosso. Como é que o senhor vai lidar com temas polêmicos como a reforma tributária agora, né? Reforma tributária, reforma política, reforma administrativa necessária, a meu ver. Qual seria a sua posição com relação a isso lá no Senado? E você elencou bem na ordem que deve ser, né? Acho que a reforma tributária, ela tem que ser a primeira a ser discutida no Congresso Nacional. Infelizmente, estão invertendo a ordem, colocando a reforma administrativa por primeiro, e uma reforma administrativa que é absolutamente seletiva. Eu até escrevi um artigo que eu publiquei, que eu dizia a reforma administrativa, também conhecida como seletiva, porque ela não faz justiça aos servidores, aqueles que a sociedade, principalmente a elite, chama de privilegiados. Ela ataca apenas os mais pobres, os servidores que ganham 2 mil, 3 mil reais, no máximo até 10 mil reais. Então não ataca o Poder Judiciário, os ministros, não ataca... Ou seja, ela é necessária, mas é injusta. Do jeito que está, ela é injusta. Nós não podemos ter uma reforma tributária que só retira do couro, do lombo do trabalhador mais pobre, do servidor público mais pobre. E ela vem nessa seara, nesse caminho de deslegitimar o serviço público. E nós sabemos, principalmente com a pandemia, que o serviço público é absolutamente necessário. A reforma tributária é preciso e nós queremos estar no Senado para discuti-la, mas não da forma como está. Nós precisamos de uma reforma tributária que seja justa, uma reforma tributária que taxe as grandes fortunas, uma reforma tributária que taxe também o agronegócio, o grande agronegócio. Aqui no Mato Grosso nós temos 23 fazendas apenas que acumulam 2 milhões e 100 mil hectares de terra, ao passo que 71 mil propriedades acumulam 1 milhão e 700, ou seja, 23 tem muito mais terra do que 71 mil. E aí, essas propriedades, eles não pagam impostos, beneficiados pela Lei Candir de 96, que já deveria ter expirado em 2006, 10 anos, já são 24 anos, e isso agride o Mato Grosso e prejudica muito os municípios e os dos outros estados, mas falando mais especificamente do nosso. Hoje existe uma polarização muito grande nessa eleição ao Senado. Duas grandes bandeiras, né? A do agronegócio e a do presidente Jair Bolsonaro. Uns querem ligar o rosto ao presidente, outros ao agronegócio. E o senhor me parece que é ligado ao agronegócio também. Então, Valdir Barranco se põe como o candidato da agricultura familiar, dos pequenos ou não? Também é o candidato dos grandes, que o senhor tem ali um curral eleitoral no norte. Tem algum financiador grande do agronegócio por trás da sua candidatura, candidato? Primeiro que eu não tenho financiador na minha campanha, né? E segundo que quem conhece a minha trajetória de vida, eu vim da roça e fui secretário de Educação, prefeito, passei pelo INCRA. A minha relação sempre foi com a agricultura familiar. Os 2 mandatos meus na Assembleia Legislativa,
é com a agricultura familiar. Eu presido, porque eu tive a iniciativa e presido a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar e da Regularização Fundiária na Assembleia Legislativa. Então a minha defesa não é do agro, do grande agro. É isso que você precisa compreender, porque temos os pequenos, os médios e temos os grandes. Esses sim são os que produzem e exportam e não pagam impostos. A minha defesa vai ser pelos pequenos e pela agricultura familiar, que são aqueles até 4 módulos fiscais. E tá, sua defesa é dos pequenos. Por que o Brasil não avança mais rapidamente na situação da titularização da terra dos pequenos? Que o senhor sabe, dos pequenos não, dos produtores como um todo. O senhor sabe que esse é o maior entrave do produtor, porque sem o título da terra, ele não pode fazer nada, ele não pode financiar, ele não pode produzir, aumentar a produção dele ali, porque ele tem a insegurança jurídica, ele não tem a terra. Por que o Brasil não avança nisso? Na sua opinião, se eleito for, o senhor pode desburocratizar tudo isso como senador? O senhor pode fazer isso avançar ou o Senado não quer isso? O Brasil não quer isso? Isso é uma questão de prioridade, né? Eu já cito isso, essa crítica também aos governos do PT que ficou aí 16 anos no poder. Por que isso não avançou mais, candidato? Isso é uma questão de prioridade, né, Nayara? E a regularização fundiária, a titulação das terras, elas se dão em 2 vertentes. A primeira são as terras públicas. E nas terras públicas elas se destacam em 2 também, que são as terras públicas, que são assentamentos da reforma agrária, ou porque foram arrecadadas, ou porque foram adquiridas por desapropriação ou por aquisição. Nessas, quando eu estive no INCRA, nós fizemos um grande avanço, porque qual é o maior impedimento para se fazer a titulação? É o georreferenciamento, porque a partir de 2001, com a lei do georreferenciamento, passou-se a ser obrigatório para titular ter o georreferenciamento. O INCRA não tinha dinheiro, porque é caríssimo, e também passou 10 anos sem autorizar que as instituições fizessem. Nós criamos uma ferramenta chamada Acordo de Cooperação Técnica, mais de 300 assentamentos fizeram o GEL. Ainda em 2014, desde 2001 não tinha titulação, nós retomamos a titulação. E hoje, se você falar com qualquer liderança dos assentamentos, por que é que eles estão titulando? Ontem eu recebi lá de Vila Rica, né, recebendo o título e mandando para minhas fotos e agradecendo porque eu estive lá para firmar o acordo. Então, nas áreas de assentamento, o georreferenciamento destravou. Hoje, se o governo federal quiser titular os assentamentos, já tem hoje mais de 50 mil lotes aptos a titular, mas o governo não investe. O que está acontecendo no INCRA? Os servidores estão tendo que fazer em casa, utilizando seu computador, sua impressora, seu scanner, porque não tem condições no órgão que deveria fazer isso. Que faz a titulação dessas terras. O senhor fala então que falta investimento. Se eleito for, o senhor vai investir? Falta investimentos de prioridade. Nós vamos trabalhar por isso, pelo fortalecimento do INCRA. O INCRA precisa ser fortalecido, porque ele faz a titulação e também que é responsável pelos créditos dos assentamentos. E por outro lado, aí eu vou falar da área privada, nós temos muitas áreas privadas que não têm documento em Mato Grosso. Por quê? É a forma como se deu a ocupação. Nós temos muitos grileiros de terras públicas em Mato Grosso. E como eles grilaram essas áreas, eles não vão conseguir fazer a documentação, porque são terras públicas e a Constituição define que elas precisam ser arrecadadas para ser distribuída e fazer a reforma agrária. E aí a AGU tem um papel fundamental. Eu sei que a AGU tem inúmeras ações de retomada de áreas públicas na Justiça Federal, mas a Justiça também, como ela dá o direito ao contraditório, isso leva-se muito tempo. Acabamos de ter a Fazenda Araúna, lá de Novo Mundo, são 15 mil hectares, que o Marcelo Bassan, que é um grileiro, ele está há 30 anos se expropriando dessa área. E há uma briga aí de 20 anos da AGU, quando conseguiu na Justiça Federal, inclusive com recurso no TRF1 Brasília, o INCRA agora, de Jair Bolsonaro, fez um documento administrativo fajuto, dizendo que não quer a área para fazer assentamento. Então, assim, são os absurdos que são precisos enfrentar na seara judicial também. O senhor falou em investimentos, falou em recursos para o estado do Mato Grosso. Aí eu lhe pergunto, que força política tem um senador de radicalmente em oposição ao governo federal, considerando que a governabilidade é algo fundamental para que realmente possa se ter prospecção? Quem é senador alinhado com o Bolsonaro, já é difícil trazer recursos para o estado, considerando que o seu objetivo é um objetivo de buscar estabilidade para o estado, né? Uma representação federativa.
né? Como fazer isso? Como ter força política para que realmente possa trazer benefícios para o Estado, considerando que você está numa posição ideológica, que é muito mais difícil? Primeiro que a questão da regularização fundiária, falando disso, né, é algo que todos querem, parece que não tem iniciativa de fazer, né? Com relação a ser oposição, se nós observarmos nesse último ano, principalmente nesse período de pós-pandemia, o que fez andar foi a oposição. Se nós pegarmos auxílio emergencial, de quem foi a iniciativa de elevar dos R$200 que o Bolsonaro propôs para 600, 1.200, chegando a 1.800? Foi a oposição que fez a proposta e trabalhou, e obviamente há uma articulação que fez com que a maioria aprovasse e fizesse com que nós tivéssemos esse auxílio emergencial. Então, o senhor quer dizer que o senhor não vai ser uma oposição, o senhor pode inclusive ter diálogo com o presidente? Não, eu não digo diálogo com o presidente, o diálogo é entre os colegas, entre os parlamentares. Com o presidente não tem? Não, com o presidente, obviamente, num Estado democrático de direito, nós vamos dialogar, temos que dialogar. Eu sou oposição ao governador Mauro Mendes e temos um diálogo que é permanente. Eu sempre digo o seguinte: nós podemos ter pensamentos e defendermos ideias diferentes, mas não somos inimigos. Na democracia não podemos encarar assim, né? Então, no governo federal tem ponto positivo, ou seja, Jair Bolsonaro acerta quando cria a questão do auxílio emergencial? Não, o governo de Jair Bolsonaro, ele criou um auxílio emergencial fajuto, que não atendia a população. Você acha que foi de eleitoreiro? R$200. Quem ampliou para 600, 1.200 e 1.800 foi a oposição. O PT tomou a iniciativa, os demais partidos de oposição se uniram e fizeram o convencimento aos outros partidos, inclusive ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senhor é contra o Renda Cidadã, o projeto social, aos moldes também do Bolsa Família, que o governo quer criar, inclusive colocar aí na reforma tributária? O programa de renda mínima, ele teve origem, no Brasil, ele tem origem com o Cristóvão Buarque, teve origem também com o Suplicy, que é um especialista desse programa, e o PT sempre vai ser a favor. O que nós, assim, porque também nós implementamos o Bolsa Família, que é reconhecidíssimo e premiadíssimo no Brasil e fora do Brasil, principalmente. O problema do renda, eu nem sei, porque o Bolsonaro fala renda cidadã, renda Brasil, nem nome eles conseguiram dar ainda. Sim, mas esse problema, nós não somos contra. Nós achamos que tem que ter, inclusive melhorar os valores, só que não pode retirar do Fundeb. Nós não queremos que retire da educação, tem que retirar da assistência social. E aí os rentistas, o mercado também não aceita retirar dos títulos da dívida pública. Mas qual a diferença entre o Bolsa Família, né, do seu ponto de vista de eficiência? De eficiência, porque ambos têm o mesmo telos, têm o mesmo objetivo, atender as pessoas mais carentes em um momento difícil. Do Bolsa Família, criado lá no Fernando Henrique, me corrija se eu estiver errado, né, e ampliado por Lula, por Dilma, que seja, para o auxílio emergencial, quase 150 bilhões de reais, considerando que eles têm o mesmo objetivo. Por que o Bolsa Família é bom e o auxílio emergencial não foi? Mas nós não falamos que o auxílio emergencial não foi, professor. Você falou que era ruim com R$200. Aí o auxílio houve a pressão, emergencial de 200 era ruim. E o PT e os demais partidos de oposição, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, lutaram para que fosse de 600. Apresentamos uma contraproposta, um substitutivo, que é de 600, 1.200, chegando a R$1.800, quando a mãe é quem provê o sustento da família sozinha. Correto. Então, e o Bolsa Família, ele é uma criação do presidente Lula. O que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tinha era o Bolsa Escola, que era muito, mas muito inferior ao que foi o Bolsa Família, ao que é o Bolsa Família. Realmente você não disse que o auxílio emergencial era ruim. Eu estou só fazendo a correção. Eu vou trabalhar no disse, Senado para que ele seja permanente. Eu estou só fazendo a correção da minha abordagem, porque realmente eu acabei falando uma coisa que você não havia dito. Sim. Tá? O ex-ministro da Educação, também candidato, né, que foi candidato à presidência em 2018, Fernando Haddad, chegou a dizer que a sua possível vitória seria um prenúncio da volta de Lula em 2022. Aí eu volto naquele ponto que o Haroldo tocou da articulação. É um projeto do Partido dos Trabalhadores voltar a colocar os nomes ali, já pensando
em 2022. O senhor acredita num possível retorno de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do país? O Lula é uma unanimidade da esquerda, é o presidente que mais fez pelo povo, saiu da presidência da República com 88% de aprovação, foi vítima de perseguição durante um bom período, agora nos últimos anos, e é um homem preparado. O Lula é um estadista, ele não fala besteira. Quem viu o pronunciamento dele de 7 de setembro e comparar com o pronunciamento do presidente Bolsonaro, há uma diferença abissal entre os dois pronunciamentos. Então, o presidente Lula é uma figura importante, é uma liderança importante. Nós não sabemos se será ele, né? Nós temos outros quadros. O Lula daqui 4 dias vai completar 75 anos, mas está muito forte, preparado, está fazendo todo dia as atividades físicas, pressão reguladinha. É de dar inveja o preparo dele. Se for necessário, o Lula estará preparado para ser, mas nós também temos outros que podem sê-lo. Então ele realmente é o homem mais honesto na face da terra. Não, ele que disse, Ele né? que disse, eu estou só afirmando o que ele disse. Ele disse isso em pronunciamento claramente e repercutiu internacionalmente essa fala deles. Eu não estou dizendo que o Lula é o homem mais honesto, né? Mas o Lula, nesses processos todos, e nós sabemos o que está por trás disso, e nós sabemos que em 2018 não fosse o que eles fizeram contra Lula, nós não teríamos o Jair Bolsonaro na presidência da República. E nesses processos todos, até hoje, não provaram a culpa dele. E não vão provar. E ao final, ele será tido nos autos dos processos como inocente. Do seu ponto de vista de corrupção, comparando os governos do PT e o governo atual, qual governo teve mais corrupção no mesmo período, considerando o mesmo período? Então, o Jair Bolsonaro, ele, desde que está na política, é corrupto, né? Nós sabemos que ele foi um deputado federal por 28 anos, foi medíocre durante os 28 anos, ele tem 2 leis aprovadas em 28 anos, e agora tudo aponta para que ao longo desse período ele tenha praticado a rachadinha e formou seus filhos todos para também aprender a praticar a rachadinha, que é uma prática de corrupção. Imagina eu, deputado estadual, ter os meus assessores que recebem o salário combinado e me devolver parte. Isso é corrupção. E aí veio a história do Queiroz, e aí, cadê o Queiroz? Prenderam o Queiroz ia abrir a boca, deram um jeito de soltar o Queiroz, e com isso o presidente também acalmou seu discurso. Então, assim, para mim, o presidente Bolsonaro, ele, ao final do mandato dele, vai ter grandes problemas, porque ele se sustenta agora com a força, com o poderio, mas é um corrupto de nascença. Você vê algum tipo de alinhamento entre Lula e Bolsonaro? Eu pergunto isso por conta da prisão em segunda instância e da Lava Jato, ou não? São pessoas totalmente opostas. Alinhamento de ideias eu não e sei, de interesses. Eu não sei, porque assim, eu até acredito que o Congresso Nacional, né, que vai definir isso, porque a Constituição de 1988, no artigo 5º, inciso 57, ela é clara, não cabe dupla interpretação. Ela é clara que ninguém poderá ser preso enquanto ainda couber recurso, né? Enquanto não houver trânsito em julgado de sentença condenatória, sentença penal condenatória. Portanto, o Congresso vai ter que dirimir isso. Agora, o Centrão, vocês sabem que o Centrão é o equilíbrio de tudo isso. Então, eu acho que está mais nas mãos do Centrão, que para mim foi também quem definiu a escolha do ministro que vai assumir agora o Supremo Tribunal Federal, passou pelo Centrão. Então, na minha opinião, é essa escolha que vai dizer, e aí o ministro, quando ele foi ouvido lá no Senado, ele foi claro em dizer, não, isso não é problema do Supremo, quem tem que resolver é o Congresso. O Supremo, se tiver que decidir, vai interpretar a legislação atual, a Constituição. Então, eu acho que o Centrão que é o final, porque é quem tem a maioria. Né, Lula e Dilma também tiveram que baixar a cabeça para o Centrão?
Olha, num Estado democrático de direito, Estado democrático de direito, as forças, hoje é de direita, né? Estado democrático As de direito. forças, elas, dentro do Congresso, dentro do Parlamento, elas certamente conseguem levar a êxito muito daquilo que eles querem. Então, por exemplo, o presidente da República, num país democrático, nunca ele pode fazer tudo aquilo que ele quer. Porque às vezes ele tem propostas que não são aceitas, precisa ser aprovado pelo Congresso. Só na ditadura que isso não precisa, né? Então, como nós, graças a Deus, estamos em democracia, são os parlamentos que definem. Então não tem jeito, tem que fazer justamente essa união, tem que se aliar ao centro. O grande erro do Bolsonaro foi que ele se elegeu prometendo para os seus eleitores que ele seria diferente, que ele não se alinharia com o Centrão e que ele não faria composição para levar ministros que fossem políticos. E isso foi uma mentira, que ele ficou 28 anos lá dentro, sabia que ele estava mentindo. E ele, no primeiro momento, teve que se ajoelhar e voltar atrás. Então, eu vou pegar o barco desse ato falho seu aí, né, de dizer Estado Democrático de Direita, né? Vou pegar o bonde nesse ato falho, né, para poder lhe fazer uma pergunta que eu acho que é extremamente salutar num momento como esse. Você realmente, sendo de esquerda, você acha que essa divisão no país, esquerda e direita, vai nos levar a algum lugar? Não, o que eu acho é que é necessário, vamos pegar aqui o exemplo dos Estados Unidos, né, que tem vários partidos, mas tem dois que são os republicanos e os democratas, que são os partidos que se destacam. Um é mais progressista, que é o democrata. O outro é de direita, que é o republicano. E hoje, pela primeira vez, o republicano tem um governo de extrema direita, que é o Trump. Se não houver isso, fica em desequilíbrio, porque as ideias, elas precisam ser debatidas, elas precisam ser colocadas. E essas propostas, queira ou não, por mais que o governo seja de Bolsonaro, por exemplo, mas o auxílio emergencial de R$600 foi a oposição que colocou. Imagina se não tem oposição, nós estaríamos com auxílio de R$200. Então, é necessário que haja isso em todos os países em que nós temos a democracia. Candidato, sobre o VLT, que também é uma discussão grande aqui durante as eleições deste ano. Qual a sua opinião? O senhor acha que deve continuar, se eleito for? O senhor vai buscar esse aporte para dar continuidade à obra do veículo leve sobre trilhos? O VLT, na minha opinião, ele deveria já ter sido concluído. Ele é uma obra que trará benefícios para Cuiabania, para a capital do estado de Mato Grosso, no deslocamento da população, em tempos modernos, em tempos em que nós vivemos, em que a poluição deve ser aos poucos ser combatida, né? É necessário um veículo leve sobre trilhos e que não impacta, sob o ponto de vista de poluição, que traz benefício, que traz velocidade para as pessoas. Agora, o que houve, se houve corrupção, isso precisaria ter sido tratado nas esferas competentes e, na sequência, no governo de Pedro Táxi, deveria ter evitado os esforços, junto com o então prefeito, que era Mauro Mendes, para fazer com que esse benefício... Não dá para admitir o que aconteceu com o VLT. Não, perfeito. Os trilhos todos parados, os vagões parados, apodrecendo no tempo. Perfeito. E é o dinheiro público, gente. Mas a boa parte dos candidatos que sentam aí nesta cadeira, né, todos praticamente querem o VLT, porque o VLT é bom, ecologicamente correto, assim, assado, mas não dão uma solução, quer dizer, não apresentam uma solução. Né? Quer dizer, como fazer isso? Uma parceria público-privada? Na sua ideia, você tem uma ideia de 100% como... 100% público, né? 100% público, uma ideia como, efetivamente, de forma prática, realmente, você poderia propor a solução desse problema? Mas quando o VLT foi concebido e quando o VLT foi conveniado, ele já trazia essas soluções. Não era necessário o incremento de recursos de outras fontes. Ele já trouxe recursos suficientes para isso. Por que é que não fez? Quais os interesses que tinham por trás disso? E eu sei que também tem interesse das empresas de ônibus, porque não querem diminuir... Elas fazem pressão, candidato? Eu tenho certeza que fazem. As empresas de transporte público aí, que são empresas de ônibus, elas não querem, porque, e não é só isso, as empresas de pneu, as empresas de peças,
não querem que evolua, mas um dia nós temos que evoluir. E o VLT é uma possibilidade que nós já perdemos muito tempo. E eu acho que os governos, tanto o governador Pedro Táxi pecou, o Mauro, que estava na prefeitura, pecou, e o Mauro agora está aí, governador, peca, por não conduzir essa discussão tão importante. Acabou o nosso tempo, mas o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Já acabou? Já acabou. Um minuto para o senhor, considerações finais. Fique à vontade. Nayara, professor Haroldo, quero agradecer essa oportunidade, estava tão bom que passou rápido, a gente não percebe. Muito obrigado por essa oportunidade de nós democratizarmos as nossas propostas, o diálogo com a comunidade, com os eleitores. E no dia 15 de novembro, quero pedir o seu apoio, o seu voto para Barranco 131, é o povo no Senado. Ainda tem mais tempinho, tá bom? Então, se eu tenho mais tempo, quero dizer que nós queremos estar no Senado Federal para representar o povo mato-grossense, a agricultura familiar, os quilombolas, os ribeirinhos, os povos indígenas, os assentados e assentados que vivem nas periferias das grandes cidades, aqueles e aquelas que precisam das mãos do Estado. Eu quero ser o senador que anda pelo Estado de Mato Grosso, que conversa com as pessoas mais simples, que anda em Cuiabá, que anda em Rondonópolis, Várzea Grande, que vai para os bairros. Senador popular do mandato popular participativo. Muito obrigado. Certo, candidato. Obrigada. Obrigado, Eu agradeço. Olha, só informando aqui o nosso telespectador que na segunda-feira, dia 26, o programa Notícia de Frente vai dar início às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Várzea Grande. E o nosso primeiro convidado será o candidato Emanuelzinho, do PTB. Vamos então, Haroldo? Vamos embora. Sexta-feira, vamos embora, Nayara. Dormir até mais tarde amanhã. Se Deus quiser, um final de semana abençoado para você. E olha, a gente volta a se encontrar ainda na programação aqui da TV Vila Real e na segundona, né, Haroldo? É isso aí. Vamos lá. Segundona. Tchau, gente. Tchau, tchau.